Santa Maria vem presenciando o desaparecimento de bustos de figuras históricas com mais intensidade nas últimas semanas. Na verdade, não se sabe quando começaram os furtos, que aconteceram justamente diante da falta de olhar de todos para a própria cidade. O diário percorreu 5 espaços públicos para verificar a condição dessas estruturas. Dentre as 14 encontradas, 5 ainda têm o busto e apenas uma está com a placa de identificação. Nos locais, restam pilares quebrados, pichações, pinturas descascadas e pedestais vazios. Em todas essas áreas existem câmeras de segurança. A destruição, assim, em grandes escalas, né, ela é recente, né, dos monumentos. Eles nunca foram devidamente cuidados no Brasil, historicamente, nem na América Latina ainda. Mas isso nunca foi motivo, né, para que se roubasse tudo, né. É que o espaço urbano, ele se tornou, né, um lugar abandonado por todos, né? Pelo povo, e a qualidade desse povo também diminuiu muito, né? E a qualidade do espelho do povo, que são os governantes, né? Basicamente, as prefeituras municipais que cuidam da casa, né? Que são os responsáveis pelo lugar que a gente não mora no estado, né? A gente não mora no país, a gente mora na cidade, né? Então, a cidade é que as administrações municipais que cuidam da nossa casa, né? Então, eles deixaram de fazer muito, né? Essa pauta voltou para o debate após o furto de 3 bustos da Praça Saldanha Marinho no mês de abril. Desde então, o acontecimento está sendo investigado e um suspeito é apontado como o autor dos 3 furtos. Questionada, a Prefeitura não informou o paradeiro nem o status de investigação das demais peças que estavam dispostas nos espaços públicos visitados pelo diário. O Executivo revelou que está trabalhando em um levantamento dessas obras. Contudo, ainda no ano de 1990, já havia sido criada uma lei municipal para garantir o cadastramento e a conservação de monumentos históricos de Santa Maria. Falta educação patrimonial também, né? A gente não tem esse costume de saber, não tem passeios que façam explicações de quem são aquilo, né? O turismo cultural é importante nesse momento, né? A visibilidade desses monumentos, né, para destacar a importância, de certa forma, o cuidado com isso, né, a iluminação, a conservação seguida, né. Então, eu acho que muitas vezes, Laura, a falta de visibilidade, embora eles estejam em espaço público, eles não são visíveis, né. Há uma invisibilidade desses monumentos, né. E essa invisibilidade é que transforma eles em coisa qualquer, né. É depredação por desconhecimento. Agora, se tu eu imagino que pudesse ter um cuidado maior, né? Tendo um cuidado maior, sendo ele explorado por algum sentido, inserido numa cadeia de economia da cultura, né? Faz passeios culturais, finais de semana, mostra pra gente, faz, enfim, um monte de coisa. Talvez demorasse um pouco mais para eles desaparecerem, né? Aqui na Praça Saldanha Marinho, o único busto que restou foi esse, do general José San Martín. Apesar de permanecer no local, a estrutura está deteriorada e sem manutenção. As placas também não estão mais no pilar, assim como na maioria dos bustos em outros espaços da cidade que estão sem identificação. No total, eram 6 bustos instalados na Praça Saldanha Marinho. Além deste que restou do general San Martín, não estão mais em seu local de origem os 3 bustos furtados que estão em investigação. São eles, o busto em homenagem ao poeta santamariense Felipe de Oliveira, inaugurado em 1935 com estrutura em bronze feita pelo escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret. O busto em homenagem ao fundador e primeiro reitor da Universidade Federal de Santa Maria, José Mariano da Rocha. E o busto do ator, compositor, letrista e cantor brasileiro Leopoldo Frois, de 1958. Também não estão mais na Praça Saldanha Marinho 2 bustos. Um era do general José Artigas, oferecido a Santa Maria pelo Uruguai em 1986. O outro é de Serafim Valandro, inaugurado em 1935. Não são só os monumentos, né, que sofrem isso.
O problema dos monumentos é que são bens infungíveis, ou seja, não tem substituto, né? Que de modo geral quebra-se e arrasa-se tudo que tem, né? Paradas de ônibus, né? Tampa de bueiro, iluminação, fios, tudo é arrasado. Mas isso tudo tem substituto, né? Agora, as obras de arte, a história não tem, né? Rouba uma obra do Brecheret, ou se roubarem uma obra do Bernardelli, se roubarem uma obra do Pinto do Couto, vai ter uma perda para sempre, né? Já na Avenida Rio Branco, das 4 estruturas visitadas, apenas 2 estão com o busto no local. O monumento ao coronel João Niederauer Sobrinho, de 1922, é o único completo, com placa, busto e pilar em bom estado. Outro que se manteve na Rio Branco foi o do Barão de Mauá, de 1946. Apesar da estrutura feita pelo escultor Rodolfo Bernardelli estar conservada, a placa foi levada. O monumento em homenagem à educadora Margarida Lopes também foi alvo de criminalidade. Sem busto, com pilar quebrado, estrutura caída e sem placa é o estado atual do monumento em homenagem a Antônio da Fontoura Ilha. Primeiro roubaram nossas 2 câmeras aqui da casinha, na noite seguinte derrubaram o pedestal ali e levaram o busto. O busto já faz quase 2 meses que não está aí. E as placas? As placas, já faz uns 2, 3 anos que eles estão arrancando todas as placas daí. É preocupante, né? Porque daí vão apagando a história, né? Outros 3 locais que também têm depredação dos bustos históricos são a Praça do Malé, que concentra a homenagem ao general Manuel Luiz Osório e ao patrono do tradicionalismo Sesimbra Jacques. A Praça dos Bombeiros, com a estrutura deteriorada de John Wesley, fundador do movimento metodista, e o Largo da Locomotiva, que tinha o busto do ex-presidente Getúlio Vargas.